E aí, se você fosse questionada, o que você responderia? Vamos aqui para o levantamento Nexus BTG, divulgado hoje, mostra os cenários da corrida presidencial deste ano. No primeiro turno, nós temos aqui, vejamos, Lula aparece em primeiro lugar com 42% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 33%. Então, sem contar a margem de erro, são quase 10 pontos de diferença, mas tem que considerar, tá, gente? 2 pontos percentuais. Flávio poderia chegar a 35% e Lula a 40%. Ronaldo Caiado aparece com 4%, Renan Santos, 4% das intenções de voto. Nós temos aqui na próxima tela, Romeu Zema, Joaquim Barbosa e Augusto Cury registraram os três 2%. Aécio Neves, 1%. Das intenções de voto. Quem também está com 1% é Cabo Daciolo. Branco, nulo e nenhum, 5%. E não sabem ou não responderam 3% dos entrevistados e das entrevistadas. Tá bom? Vamos aqui para mais um recorte. Segundo turno. Vamos ver o que nós temos hoje e de que maneira vem essa retrô dos números. Ó, primeiro, segundo turno, resultado de hoje, 49% para Lula, 43% para Flávio Bolsonaro. E aqui é interessante que a gente tem uma retrô, tá? Em abril, por exemplo, era 46 contra 45, ou seja, empate técnico. Em maio, 47 contra 43. Aqui também havia um empate, tá? Porque 47 menos 2 é 45 e 43 mais 2, 45. Então também um empate técnico. E aí chegamos agora onde nós não temos mais um empate técnico. Nós temos ali um respiro para mais para o pré-candidato Lula, 49% contra 43%. Bom, aqui da galera que responde branco, nulo ou nenhum, eram 8%, subiu para 9% e agora caiu para 8%, caiu ligeiramente, né, para 8%. E não sabem ou não responderam 1% nas três pesquisas, tá? Nas duas anteriores e nesta de agora. Agora temos a aprovação, o desempenho do governo Lula. Como é que você responderia? Caso você fosse questionado, você aprova ou desaprova? Pela primeira vez, o presidente da República tem a aprovação numericamente maior que a desaprovação. Primeira vez, hein, gente? Vejamos aqui. Nós temos, em abril, o trabalho de Lula era aprovado por 46% dos eleitores. Em maio, o número subiu para 47%. E agora, mais um ponto e aqui um X, tá vendo aqui? Mas é um X bem modesto, hein? 44%. E aí, os que desaprovam é 47%, antes era 48% e antes era 49%. Então, 2 pontos a menos. Não sabem e não responderam, 5%, depois em maio foi para 6% e agora diminuiu. Ó. Então, tem mais gente sabendo o que responde. Tem mais uma tela, hein? Vamos ver aqui, os eleitores ainda avaliaram o trabalho do presidente da República. Porque, assim, tem uma complexidade aí, mas as pesquisas várias, elas perguntam o que você acha do governo e o que você acha do trabalho especificamente do presidente. E sempre tem um debate, né, de será que as pessoas separam? Não, vamos olhar diferente. Uma coisa é a figura do presidente, outra coisa é o governo. Tem um debate bom aí, tá? Se as pessoas diferenciam. Mas nós temos aqui, ó, eu vou começar com o que era o número mais expressivo, 43% em abril, ruim e péssimo. Os que consideravam ruim e péssimo. Vamos acompanhar aqui essa mudança? Caiu para 40%. Agora subiu um cadinho para 41%, ruim e péssimo. O que você vê aqui embaixo é quem considera ótimo e bom o trabalho do governo Lula. 21% quem considera regular. E 1%, aqui abaixo, não sabe ou não respondeu. Essa pesquisa Nexus, e até vou pedir a gentileza de manter essa tela aqui para eu fazer um gancho já com a Clarissa. A pesquisa... mentira, tem um outro recorte ainda, peraí. Eu já fiquei aqui ó, com vontade de conversar com a Clarissa. A gente tem mais um recorte, tá? Esse aqui foi a avaliação do governo Lula, beleza. Agora nós temos Nexus BTG sobre rejeição. O Instituto mostrou o potencial de voto e de rejeição de Lula e de Flávio. Olha aqui como caminham esses dados, hein? Potencial de rejeição. Em abril, que é onde? Incrível que pertinho, às vezes eu fico bem... Aqui, ó, pronto, abril.
Encontrei. É nesta ali. Peraí, gente, onde é que nós estamos? Aqui é a rejeição? Ah, isso, rejeição de Flávio. Em abril, 48% afirmavam que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Em maio, do 48 subiu para 50 e em junho subiu um pouquinho mais, 52. Os que disseram que Flávio é o único em que votariam eram 27% em abril, foi para 26% e agora caiu para 25%. Aí aqui abaixo diz respeito a quê? Aqueles que disseram que poderiam votar nele, mas também em outro. Era 21%, foi para 20% e manteve-se em 20%. Agora em junho, tá? Os que não conhecem o senador eram 3%. Está lá mais abaixo, tá? Não conhece, a linha na cor preta. Era 3% em abril. Maravilhosos, obrigada. Para não deixar a âncora aqui, né, toda curvada, gente. Me ajude na postura, porque eu sou meio desengonçada, hein? Ó, 3% em abril, 4% em maio e, novamente, 3%. E aqueles que não sabem ou não responderam, somaram 1% em todos os meses. Beleza? E aí nós temos, em abril, 48%. Cadê a rejeição de Lula? Aqui. Ó, não votaria nele de jeito nenhum é a primeira linha, tá? E a segunda linha é o único que votaria. Então aqui você observa que teve um movimento, ou seja, para além de te dizer os números agora, a gente está falando de maio e junho, esse número foi de 47%. E os que afirmam que Lula é o único em que votariam, era 35% em abril, foi para 37% e agora 38%. Então aqui tem 38%. Vocês estão vendo que a gente aqui, ó, nesta linha, a gente observa meio que subiu um pouquinho a serra, tá vendo? Aumentou, então, esse índice que é importante para este pré-candidato em si, que é Lula. Porque esse aqui é o potencial de rejeição. Aqueles que disseram que poderiam votar nele, mas também em outro candidato, eram 16% em abril, foi para 13% em maio e agora está em 14%, tá bom? E lá embaixo é a galera que diz, ó, não sei, ou não respondi, ou não conheço. Varia de 0% a 1%. Certo? Deixa eu te contar aqui a tecnicidade da pesquisa. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2017 eleitores e eleitoras de todo o país entre os dias 12 de junho e 14 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa está devidamente registrada no TSE, tá? Porque tem recortes eleitorais, tem que ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento foi realizado com recursos, dinheiro, do banco BTG Pactual e registrado no TSE. E aí, my friend? Quais recortes? Clarissa Oliveira, Isabel Mega também está aqui. Tem muita coisa ali interessante para a gente poder tricotar ao vivo nesse jornal. Clarissa, quais das telas você escolhe que a gente já projeta aqui para te ouvir? Elisa, antes de tudo, eu voltaria ali para a primeira tela, cenário de primeiro turno. Perfeito. E eu vou explicar já para vocês por que dessa vez eu vou gostar de falar do primeiro turno, que eu sou sempre aquela que fala, não, gente, enquanto a gente está com primeiro melhor relativo, olhar o segundo turno. Por quê? Porque a gente tem aí na tela, tá vendo, um cenário alterado em relação ao que se via lá atrás, aquele quadro de empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, que se projetou no segundo turno, mas para o primeiro turno, a gente tem algo que é bem interessante. Esse é o quadro, exatamente o cenário, que a equipe do presidente Lula apontava lá atrás como um bom ponto de partida para a campanha eleitoral. Eles diziam que o ideal era que Lula largasse acima dos 40%, com Flávio Bolsonaro ou o adversário bolsonarista que viesse, na época ainda não estava decidido o nome de Flávio, na faixa dos 30%. A equipe do governo entendia que esse quadro, com a dificuldade de candidatos de centro se projetarem, seria o melhor dos mundos para Lula iniciar oficialmente a campanha presidencial. Aqui a gente tem uma confirmação das tendências observadas em outras pesquisas de intenção de voto. Mas aí eu passo para o outro ponto que eu acho que é interessantíssimo dessa pesquisa, que é a gente olhar para a rejeição. Porque, de fato, quando a gente observa
o esperado desempenho ruim de Flávio Bolsonaro, de ter a sua rejeição aumentada, a gente não necessariamente precisaria ter um recuo da rejeição do presidente Lula. Porque parte-se do princípio que Lula já tem uma rejeição histórica, né? Quem diz que não vota em Lula de jeito nenhum, em geral, diz isso já há bastante tempo. Ele é uma figura amplamente consolidada no cenário político brasileiro. Não há novidade na imagem do presidente Lula. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. A rejeição dele costuma ser mais ou menos equilibrada ali. Entra pesquisa, sai pesquisa. Sim. Esse dado que é muito interessante é o aumento do número de eleitores que dizem que Lula é o único candidato em quem eles votariam. Combinação entre uma eleição polarizada e um enfraquecimento de Flávio Bolsonaro. O eleitor não consegue ver alternativa em outros candidatos, se decepcionou com Flávio Bolsonaro por conta do caso Dark Horse e falou, bom, só sobrou Lula para mim. Benefício aí importante para o presidente Lula para a corrida presidencial deste ano. Ou seja, na segunda linha ali tem um aumento, né? A galera que diz, é o único candidato em quem eu votaria. E aí, Isabel Mega, com tantos recortes, tantos olhares, o que te chama a atenção? Elisa, essa pesquisa traz mais notícias boas para a campanha do presidente Lula do que para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. E eu vou explicar isso com 2 pontos da pesquisa. Primeiro, a gente pensar sobre os cenários de aprovação, seguindo o que é a série histórica mostrada pela BTG. E o segundo ponto é em relação à rejeição de Flávio Bolsonaro. Então, se Gabi quiser colocar para a gente aí essa aprovação na série histórica do governo Lula, isso é importante porque o que a gente vinha conversando com a campanha do presidente Lula é no sentido de que não adianta eles comemorarem um aumento da rejeição de Flávio Bolsonaro, um distanciamento de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro e principalmente no segundo turno, se ao mesmo tempo eles não conseguirem melhorar os índices de aprovação do governo do presidente Lula. E essa pesquisa mostra que pela primeira vez a linha de aprovação ela sobe em relação à linha de desaprovação. Mas está tudo dentro da margem de erro, essa ressalva é necessária. Mas pela primeira vez, o presidente Lula consegue alçar esse patamar de 48% de aprovação. Quando lá em março, dá para ver aí na nossa tela, ele tinha 51% de desaprovação. Então, hoje essa linha histórica está caminhando para dar um pouquinho mais de conforto, mas ainda assim dentro da margem de erro para a campanha do presidente Lula. É uma notícia importante a ser comemorada. É esse trecho aí que é importante da gente materializar na tela o que eu vinha falando também sobre a percepção do eleitor quando ele é questionado. De maneira geral, você diria que aprova ou desaprova o trabalho que o presidente Lula vem fazendo. Isso aqui, quando a gente conversa com a campanha, é atribuído principalmente às notícias positivas que vêm sendo veiculadas a respeito do desempenho do governo. Então, você tem o fim da jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, você tem o imposto de renda, ainda há um certo resquício, que foi algo muito demorado de ser apreendido na percepção do eleitor, entre outros anúncios que o governo vai mobilizando sua máquina enquanto ainda dá tempo. O último mês para fazer isso é agora junho. E aí a gente olha para Flávio Bolsonaro. O que está acontecendo com Flávio Bolsonaro? A gente tem uma consolidação do distanciamento dele em relação ao presidente Lula. E o que tem por trás? Principalmente a gente pensar no desgaste que a campanha de Flávio Bolsonaro sofreu depois da revelação da matéria do The Intercept, que mostra o áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para bancar o filme em homenagem ao pai. É o caso Dark Horse. Então tem esse efeito ainda e Flávio Bolsonaro, segundo este instituto de pesquisa e outros, ele ainda não está conseguindo um patamar de recuperação em relação a essa crise. Veio depois o tarifaço, a estratégia petista de jogar o tarifaço no colo de Flávio Bolsonaro. Então isso tudo é parte deste caldo de desgaste também para a campanha de Flávio Bolsonaro e isso também está sendo percebido no aumento da rejeição de Flávio Bolsonaro, que ela também cresceu na série histórica mostrada pela pesquisa Nexus BTG. Elisa.
Isabel Mega trazendo o olhar em relação à pesquisa, Clarissa Oliveira também, obrigada, hein, gente, por terem trazido aqui o conhecimento em relação a tantos números, a tantos dados.